Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Quem está falando agora na voz é o Ghost. E não bulinar, esse é o meu primeiro vídeo. Eu só tô testando pra ver se eu animo continuar trazendo esse tipo de coisa aqui pro meu canal. Porque normalmente eu só trazia shorts aleatórios, shorts retardados. Se você dar uma olhada no canal você vai ver. Eu basicamente estava no TED, eu estava lendo o mangá de Kaguya-sama e pensei, pô, a Miku e o Shigami são um casal top. Por que eu não mostrar mais sobre eles para outras pessoas? Então basicamente é isso, eu vou basicamente narrar a trajetória desses dois como um casal. E sim, o vídeo vai ficar com esse meu tom de voz baixo mesmo, porque é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo e eu não sei gravar, tô gravando pelo celular. E é isso. A trajetória dos dois começa com o Yoshigami, um aluno antissocial mais reservado, que gostava de ficar jogando jogos, lendo mangá. Certo dia o Yoshigami estava sentado em uma escada, jogando seu videogame escondido, praticamente matando aula. Foi nessa hora que a Miko Lina encontrou ele. A Miko já é uma garota bastante odiada pela escola por ela ser uma garota muito certinha. Ela é aquela garota que gosta de seguir regras, que faz de tudo para nenhum aluno quebrar as regras. A Miko pega o Yoshigami no flagra matando o aula e ela ameaça confiscar o jogo dele, mas como é a primeira vez que ela vê ele fazendo isso, ela deixa passar. O Yoshigami elogia ela dizendo que é uma boa pessoa e questiona se ela não liga de ser odiada pela escola por causa das coisas que ela faz. De ser uma pessoa que segue muitas leis e quer que os outros também sigam essas leis. E a resposta da Miko é um tanto interessante, porque ela diz que não importa de uma cara malvada, porque se todos seguissem as regras e não quebrassem, a escola seria um lugar mais perfeito. E o Yoshigami, ele diz que vai estar apoiando a Miko pelas sombras. E dito feito, o Yoshigami começou a apoiar a Miko pelas sombras. Enquanto todo mundo fazia mal pela Miko, o Yoshigami sempre agia por trás dos bastidores, tentando ajudar ela. Aliás, essa amiga da Lino que tá acompanhando ela, lembre-se dela, porque ela vai ser bastante usada no futuro desse vídeo. Certo dia o Yoshigami estava deitado, dormindo depois do fim da aula. Certo dia uma garota chamada Kyoko se aproximou do Yoshigami. Ela se aproximou aos poucos e o Yoshigami começou a se liberar aos poucos pra ela também. O Yoshigami sempre foi um cara que detestou casais, que criticava as pessoas por chorarem por causa de rejeições, términos, essas coisas. Mas aconteceu que a Kyoko arrumou um namorado e o Yoshigami não detestou esses dois. Muito pelo contrário, o Yoshigami ele começou a torcer pela felicidade de ambos. Certo dia o Yoshigami acabou pegando o namorado da Kyoko falando no telefone e ele decidiu escutar. O Yoshigami acabou escutando, não foi de seu agrado não. O Yoshigami acabou escutando o namorado da Kyoko traindo ela pelo telefone. O Yoshigami foi para ele dizendo que se ele não terminasse com a Kyoko, ele iria falar que ele estava cometendo infidelidades. Só que o arrombado é tão arrombado que ele ameaçou o Yoshigami dizendo que se ele contasse, ele iria expor as fotos da Kyoko que ele mesmo tinha tirado. E vocês sabem que tipo de fotos eram, né? Não preciso explicar aqui. O Yoshigami, que sempre foi um cara muito quieto, mas na dele, que em vez de longe pensa que era fraco, acabou que saiu espancando o moleque com tanta força que aparentemente no anime o garoto não teve rosto. Porque no mangá ele tinha, mas no anime o cara ficou sem o rosto dele de tanto apanhar. O namorado da Kyoko começou a atuar, falando que o Yoshigami nunca ficaria com a Kyoko por causa que ele ama a namorada dele. E obviamente sabemos que é mentira, né? Ele começou a agir para fazer as pessoas ao redor pensar que o Yoshigami estava apaixonado pela Kyoko, querendo que as pessoas pensassem que o Yoshigami era só um lunático que stalkeava e amava a garota, e tentou agredir o namorado dela para que ele se separasse e tivesse uma oportunidade. O Yoshigami, achando que a Kyoko iria ficar do lado dele, começou a falar que aquele cara estava mentindo, que a Kyoko nunca acreditaria nisso. Mas nem tudo é perfeito. A Kyoko acabou acreditando no próprio namorado virando as costas, achando que o Yoshigami era um desgraçado. As pessoas ao redor começaram a olhar o Yoshigami torto, achando que ele era um doente, um lunático, esquizofrênico, esquisito, retardado. Isso fez com que o Yoshigami acabasse de ser suspenso. E aí que voltamos pra Miko. A Miko ela foi questionar o Yoshigami, sabendo que o Yoshigami não era desse tipo, mas o Yoshigami, ao invés de falar a verdade, ele só diz: "Isso não é da sua conta, não se intrometa nas coisas onde você não foi chamada." A Miko era pra ter ficado do lado do Yoshigami, porque ela conhece ele. Sabia que ele não faria esse tipo de coisa, mas aparentemente ela deixa o Yoshigami de lado, falando pra ele seguir a vida dele.
O tempo passou, o Shigami continuou suspenso e falaram que pro Shigami voltar pra escola ele precisava fazer um pedido de desculpas pro namorado da Kyo. O Shigami sabia que ele estava certo e se recusava a escrever aquele pedido de desculpas. Ele se trancou dentro do próprio quarto, começou a se questionar. Somente se dividia entre duas ações: se ele contasse a verdade e deixava a Kyoko se ferrar com as fotos delas vazadas, ou se ele não fizesse o pedido de desculpas e continuaria suspenso. Em troca, a Kyoko continuaria feliz sem ter suas fotos vazadas. O Ishigami ficou meses, dias, não sei quanto tempo, ele ficou muito tempo assim nesse quarto, trancado, se questionando, apagando e escrevendo um pedido de desculpas. Até que certo dia, o Gold, o deus da obra, o deus é o Ishigami, mas um dos melhores personagens dessa obra chegou para salvar o nosso menino da escuridão. O presidente Shirogane chegou. Ele começou a falar sobre a verdade, mostrou o que realmente tinha acontecido naquela história e que o Ishigami não era o culpado. E essa cena em específico é muito bonita porque o Ishigami ele está na escuridão, é completo breu. Enquanto o presidente se aproximava, uma luz vinha atrás dele, como se o Shirogane estivesse iluminando a vida do Ishigami. Ele conta que o Ishigami estava certo, que o Ishigami não era aquele tipo de pessoa, falando que o conselho estudantil em si acreditava na história do Ishigami, que o Ishigami era uma pessoa boa e que fez aquilo para proteger a Kyoko. Tanto que depois dessa confusão, o namorado da Kyoko terminou com ela. Isso só fez eles acreditarem que o Ishigami que era o certo da história. Isso fez com que o Ishigami criasse uma empatia, um sentimento de dívida pelo presidente. O presidente então chama o Ishigami para participar do conselho estudantil como tesoureiro. Dito e feito, o Ishigami entra no conselho estudantil, ainda sendo aquele tipo de cara que não fica muito no conselho, que só aparece lá para tipos de reuniões e essas coisas. Vou contar uma pequena parte da trajetória do Ishigami bem rapidinho, só porque eu acho essa cena muito incrível. Tá tendo prova na escola e que se o Ishigami reprovar nessa prova, ele repete de ano, porque ele sempre tirou nota vermelha. Porque ele não foi muito de estudar, né? Ele era igual você, o nerd vagabundo que só ficava jogando a madrugada toda e não estudava. Então a Kaguya, que é a principal protagonista, né? Tanto que ela tem um nome no anime, ela se oferece para ajudar o Ishigami a estudar. O engraçado é que o Ishigami ele sempre tinha medo da Kaguya porque achava que a Kaguya era uma pessoa perigosa que iria matar ele. Tanto que as cenas cômicas principais do Ishigami é esse: ele pedindo pra ir embora porque ele acha que vai morrer, falando que vai se matar. Enfim, a Kaguya e o Ishigami estavam estudando na biblioteca. O Ishigami começa a agradecer a Kaguya pelo tempo que ela tá tirando para poder ajudar ele. Só que tem duas garotas no fundo dessa biblioteca que começam a sussurrar, dizendo: pô, a Kaguya está andando com o Ishigami, um cara que você não deveria se envolver. O Ishigami começa a ficar cabisbaixo novamente e diz pra Kaguya se afastar dele, porque se a Kaguya começar a andar com o Ishigami, os boatos que rolavam sobre ele vai começar a rodear sobre a Kaguya também. E essa cena é incrível porque a Kaguya ela não liga pelos boatos que vão rolar sobre ela ou não. Ela peita as duas garotas dizendo que se elas estão questionando o método que a Kaguya usa pra ela poder escolher quem anda ou não do lado dela. A Kaguya defende o Ishigami e as garotas vão embora. E o Ishigami fica eternamente grato pela Kaguya e vê que ela não é aquela pessoa que ele achava. Bem, o tempo se passou e chegou a nova época de eleição para presidente do conselho estudantil. E aí que a nossa menina voltava, né? Na parede de fora da escola tinham as listas para as pessoas mais favoritas a serem presidente daquele ano. Em primeiro, obviamente, estava o presidente Shirogane. Só que em segundo lugar estava ela, a perfeccionista, Mikolino. O Ishigami treme na base a ver aquele nome. Não sei, eu não lembro em qual capítulo exatamente, mas desse tempo pra cá, dessa discussão, o Ishigami começou a, entre aspas, odiar a Miko. Não odiar, mas não ia com a cara. O Ishigami então conta sobre a Mikolino, sobre o que aconteceu entre eles dois. Vai o Ishigami, o presidente e a Fujiwara conhecer essa Miko. Primeira vez que a Miko aparece no anime, né? Eu tô contando desde o flashback até os tempos atuais. A Miko aparece pela primeira vez na história, uma garota de meio metro, acompanhada daquela garota que eu falei lá no começo do vídeo. E basicamente a Miko come o presidente no argumento, questionando todas as bostas que ele fez durante o ano. E basicamente ele é oprimido ali. O Ishigami e o presidente são oprimidos no argumento. Começava então a época de eleição, né? A votação pra cá, a votação pra lá. E o Ishigami ele fala pro presidente que ele quer destruir a Miko ali na hora do debate. O presidente, foda do jeito que ele dá uma palestra impecável na hora de subir no palco. Quando chega a vez da Miko, é que as coisas complicam, porque a Miko ela não se dá bem em falar em público.
pra um monte de pessoas. É aquela tipo de pessoa que não sabe lidar com palco. As pessoas começam a rir dela porque ela trava na frente de todo mundo. O Ishigami então fica indignado, falando que apesar que ele quer vencer, apesar dele querer a vitória, ele não quer que a Miko seja humilhada, porque ele odeia as pessoas humilharem as pessoas que estão se esforçando. O presidente vira e fala: entendi, você quer que a gente vença, só que sem humilhar ela. O presidente então sobe no palco para debater com a Miko. Ele começa a questionar sobre o que ela irá fazer como presidente do conselho. E sem perceber, a Miko começa a pontuar o que ela ia fazer, as coisas que ela iria mudar. E o pessoal começa a gostar do debate, começa a ver o lado da Miko que ela não conseguia demonstrar. Após esse debate, enfim, as pessoas votaram. Depois desse dia, aconteceu os votos. E infelizmente, sei lá, dependendo de que lado você estava, o presidente venceu a disputa. Mas aconteceu um milagre que a Miko, ela nunca conseguia passar de, sei lá, 30 votos. Só que nessa presidência ela conseguiu mais de 100 votos pela primeira vez. E ela, apesar dela não ter vencido, ela ficou bastante feliz. Apesar dela não ter vencido, ela conseguiu várias pessoas que apoiavam a eleição dela. O presidente não convida ela para poder participar do conselho. Agora eu não tô me lembrando qual função que ela fazia, mas era uma função importante ali. Importante não, que se fosse importante eu lembrava, mas ela tava lá com a galera. É uma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, já que o Ishigami, para poder mudar, né, aquele jeito antissocial dele, ele entrou em um clube de torcida. Clube de torcida ele vai ser bastante importante na trajetória do Ishigami. Então a Miko e o Ishigami começam a fazer, né, aquela discussãozinha de casar. Começam a discutir, a brincar, a brigar. Começam a se desentender durante o conselho. E é aí que enfim a gente começa a shippar os dois, porque é famoso aquele se amam, mas brigam pra disfarçar. Então, lembra aquele clube que eu falei que o Ishigami participava? Acontece um festival. O Ishigami, que tá no clube de torcida, ele começa a fazer as coisas que o clube tem que fazer nesse festival, né? Só que essa ponto da história é muito importante, porque quando o Ishigami está prestes a correr a sua corrida, a Kyoko então volta para a verdade do Ishigami. Ela questiona o Ishigami, falando que ele está se divertindo muito, indagando que apesar das merdas que ele fez, parece que ele simplesmente esqueceu que ele estragou a vida dela. O Ishigami então fica desnorteado. E lembra quando eu falei que o namorado da Kyoko ficava sem rosto no anime? Então, acontece que o pessoal do clube de torcida pro Ishigami também não tinha rosto. E isso é interessante porque nessa hora não foi só o clube que ficou sem rosto. Todo mundo, todos ao seu redor começou a ficar sem rosto. E é nessa hora que o anime apresenta o flashback do Ishigami, mostrou a discussão que ele teve sem a aparição da Miko, né? Então o Ishigami fica desnorteado, ele se perde, a mente dele fica em outro lugar. Ele não sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo. O presidente aparece, fazendo ele voltar pra realidade. O Ishigami então fica animado e começa a correr. Enquanto ele corre, ele fica motivado, falando que ele vai vencer e que ele não tem mais medo daquela garota. Tanto que aquela garota começa a xingar o Ishigami e ele só fala: vai tomar no cu? Tá, ele não disse isso, mas eu queria que ele dissesse isso. Ele só falou: se manca. O Ishigami então perde a corrida, infelizmente, apesar de todo mundo ter torcido por ele. Mas o mais bonito é que quando o Ishigami se sentiu derrotado, as pessoas ao redor dele, tanto o clube quanto a presidência, né, o conselho estudantil, acolheu ele, falou que ele mandou bem, que na próxima ele iria ganhar. Falou que a culpa não foi dele de perder, tanto que o Ishigami foi muito rápido. O Ishigami era considerado o mais rápido do ensino médio. Então assim acaba o festival. Tá, ali eu esqueci de falar que quando o Ishigami perde a corrida, todo mundo, tanto do conselho quanto da torcida, do clube, voltam a ter rosto. E isso mostra que o Ishigami não tem mais medo de socializar. O restante desse vídeo eu vou deixar pra parte 2, porque esse vídeo vai ficar muito grande e eu quero mostrar o segundo lado dessa história, né? O lado que foca mais na Miko, mostrando a visão dela sobre a história toda. Então, se vocês gostaram ou não desse vídeo bosta aqui, comenta se vão querer ou não a parte 2. É isso, tenham uma boa noite, agradeço por ter vindo até aqui. E é isso, falou.